Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você está conseguindo compreender o que Deus tem gerado no culto nessa noite. O Espírito Santo tem nos levado por um caminho que está vindo de encontro com aquilo que o Senhor me entregou para essa noite. Isso é muito bom, porque isso prova que o Espírito do Senhor ele tem alinhado as nossas vidas. Eu confesso que hoje eu não sabia que teríamos essa apresentação, que teríamos essa apresentação do FAP. E ouvindo a respeito do FAP, conhecendo a cada dia mais, eu tenho visto o quanto Deus tem levantado as nossas vidas, essa igreja, como uma igreja que manifesta o Pai. O Espírito Santo do Senhor tem gerado no meu coração uma palavra já faz algum tempo. Uma palavra muito forte. E ela foi forjada esses dias, nesses acontecimentos que nós vimos, nessa marcha, nesse movimento que teve em São Paulo, dos homossexuais. E o Espírito Santo ali, ele forjou essa palavra que ele já estava ministrando no meu coração com esses acontecimentos. E ele começou a gerar dentro de mim, um espírito começou a gerar dentro de mim uma direção a respeito daquilo que eu como igreja tenho que fazer nessa terra. Daquilo que eu como igreja tenho que manifestar nessa terra. E aí por bem Deus quis que eu compartilhasse isso com você. Você como igreja do Senhor. Você como uma igreja escolhida do Senhor. Você como igreja genuína do Senhor. Porque nós somos uma igreja que fomos chamados por Deus para ultrapassar as barreiras físicas de um templo, para ultrapassar as barreiras das estruturas religiosas, para ultrapassar as barreiras que em outros tempos formatavam e impediam que Deus pudesse se manifestar sobre essa terra. Você faz parte de uma igreja que foi chamada para manifestar o Pai sobre a face dessa terra. Você faz parte de uma igreja que foi chamada por Deus para manifestar o seu rosto. As pessoas, elas verão o rosto de Deus sobre a sua vida. Elas verão a face do Senhor através da sua vida. E você foi chamado para isso. Amém? Quem é que foi chamado para isso? Diga amém. Quem é que foi chamado para isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Desde o começo o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia em João 14, no versículo de número 8. Aleluia. João 14, 8. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Eu vou ler mais uma vez. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amém? Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diga a ele: mostra-me o Pai. Olhe para o outro lado e diga para o outro irmão: mostra-me o Pai. Eu vim aqui nessa noite, como profeta de Deus, dizer para você: o mundo, ele tem clamado, mostra-nos o Pai. O mundo, ele tem gritado, mostra-nos o Pai. E muitas vezes nós não temos o discernimento desse grito. E muitas das vezes nós não temos o entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não temos entendimento daquilo que está acontecendo na face da terra. Mas nessa noite eu vim te dizer o que está acontecendo na face da terra. O mundo está clamando: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Nós vivemos num mundo de aparência. Vivemos num mundo
aonde a aparência externa, onde aquilo que é visível é mais importante. Todas as mídias, todos os meios de comunicação trabalham em torno disso. Trabalham em torno daquilo que é visível, daquilo que é aparente, daquilo que é manifesto. E o inimigo, ele é perito nisso. O inimigo, ele tem mestrado, doutorado nisso. Porque a minha Bíblia fala que até de anjo de luz ele se manifesta para enganar as pessoas. Satanás, ele é perito em criar uma imagem, em criar uma forma, em criar um modelo, em criar algo visível para conduzir as pessoas para longe do seu propósito real em Deus. Ele é perito em trazer para as pessoas uma imagem falsa do que é a vida, uma imagem falsa do que é o Deus que nós cremos e acreditamos e servimos. O inimigo, ele é perito de distorcer quem é Deus para as pessoas. E ele faz isso desde o começo. Ele faz isso desde quando uma criança, que ali dentro da sua casa, dentro do seu lar, de repente por inúmeras situações e circunstâncias, não tem a influência do seu pai dentro de casa. Ele faz isso quando muitas vezes uma criança é abusada pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe ou pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, faz com que essa criança cresça sem ter a confiança, sem ter alguém para confiar, sem ter a imagem de alguém que possa depositar a sua vida. O diabo começa cedo a trabalhar na vida das pessoas. Ele começa cedo a investir tudo o que ele pode para distorcer essa imagem de quem é verdadeiramente esse Deus. O mundo clama: mostra-nos o Pai. O mundo vive debaixo de uma incredulidade, o mundo vive debaixo de um peso, porque eles só podem acreditar se eles verem, se eles tocarem. O mundo vive debaixo de um espírito de incredulidade tão forte, que as pessoas não conseguem mais acreditar, as pessoas não conseguem mais ter fé. E quando tem, essa fé é distorcida e os levam a cada dia mais para longe de Deus. João, no capítulo 20, no versículo 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, que os outros discípulos: vimos o Senhor. E ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos, e não colocar a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. O mundo vive debaixo disso, precisa de uma imagem, precisa de algo aparente, precisa de algo palpável para poder crer, para poder entender. E eu quero dizer para você, o nosso Senhor, Ele é a origem de toda a sabedoria. Eu já compartilhei isso no retiro, ou outras vezes que tive a oportunidade de ministrar. Um dia eu perguntei para Deus: Senhor, Jesus morreu e ao terceiro dia Ele venceu a morte. E a palavra diz que Ele foi ressuscitado num corpo glorificado. E com esse corpo glorificado Ele visitou os discípulos. Ele caminhou com algum deles. Mas aí havia uma indagação dentro de mim, porque eu perguntava: mas Senhor, por que que mesmo depois da ressurreição, Jesus manteve no seu corpo a marca dos pregos e a marca da espada, a lança que transpassou o seu lado? E aí o Senhor me trouxe essa palavra. Eu deixei permanecer as marcas em mim, porque existia um que precisava ser tocado, e que a incredulidade precisava ser quebrada através dele tocar essa marca. Jesus podia ter ressuscitado e não ter vestígio nenhum no seu corpo.
Mas ele decidiu deixar aquelas marcas para chegar em Tomé e dizer: Tomé, você disse que só tocando você creria? Então está aqui, Tomé, toque. Coloque a sua mão. Coloque a sua mão, Tomé. Pode tocar. Porque hoje a sua história vai mudar. A incredulidade da sua vida vai cair por terra. Porque está aqui, Tomé. Eu fui crucificado, mas eu ressuscitei. Pode tocar, Tomé, nas minhas feridas, porque eu venci a morte. E nesse dia eu quebro com toda a incredulidade sobre a sua vida. Mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Muitas vezes passamos situações e traumas na nossa vida e nós temos um engano de que ser curado desses traumas significa o Espírito Santo vir na nossa vida e dar uma amnésia e a gente nunca mais lembrar. Se você pensa isso, você se engana. O Espírito Santo nunca vai apagar essa memória de você. Ah, profeta, mas doeu tanto, mas machucou tanto a minha alma aquele abandono, machucou tanto a minha alma aquele abuso, machucou tanto a minha alma aquela traição, machucou tanto a minha alma aquelas situações que eu passei. Mas a cura de Deus não significa se esquecer disso. A cura de Deus significa ser curado disso. Mas então por que eu não me esqueço? Por que continuam as marcas? Por que eu me lembro? Porque você, em Deus, terá autoridade para fazer como Jesus fez diante do Tomé. Você terá autoridade de chegar diante de uma pessoa que foi traída e olhar nos olhos dela e dizer: você foi traído? Você não está conseguindo vencer essa traição? Então olhe para mim, porque eu também fui traído, mas eu fui curado por Deus e eu liberei perdão sobre essa vida. E hoje eu estou aqui diante de você para dizer que é possível perdoar. Você nunca vai esquecer, porque existem pessoas que precisam saber da dor que você passou, mas da cura que você recebeu, de um Deus presente na sua vida, de um Deus fiel na sua vida, de um Deus que faz parte da sua história, de um Deus que naquele dia que você sofreu, Ele estava do seu lado, te dando forças para passar por aquele momento. A sua dor é a resposta de muitos. A sua ferida é a cura para muitos. A sua cicatriz é a imagem que muitos precisam ver para acreditar: é possível ser curado, é possível vencer, é possível perdoar. O mundo tem clamado de uma forma muito violenta. O mundo tem clamado de uma forma muito violenta, muito agressiva. E sabe o que eu mais oro? Sabe o que eu mais peço para Deus? Depois que eu vi essas reportagens, depois que eu vi essas imagens que muitos de nós vimos, o que eu mais clamo é para que a igreja genuína de Deus não entre numa batalha com as armas erradas, porque senão vai perder. Eu clamo para que a igreja genuína não entre nessa batalha com as armas erradas, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades. E quando eu olho imagens como a que a gente viu, como uma mulher, uma jovem seminua, crucificada, com sangue, simbolizando o nosso Jesus, no mesmo momento que dentro de mim vem uma ira, o Espírito Santo fala: olha para a Bíblia, olha para a palavra, olha para aquilo que eu fiz na terra. Falei: Senhor, mas é muita afronta. Senhor, mas o Senhor é santo. Senhor, mas o Senhor deu a sua vida por nós. Senhor, mas o Senhor derramou lágrimas. O Senhor derramou, Senhor, um suor como sangue para se entregar por nós. E o Senhor fala: olha para a minha palavra, olha para a história, olha para aquilo que eu fiz. Eu falei: Senhor, então me mostra. O Senhor falou: olha, existiu um homem
que Ele só não afrontava, que Ele só não zombava, mas Ele agia para que muitos que me seguissem viessem até a morte. Muitos que me seguissem, Ele foi ali até o extremo, até a morte de muitos. Ele me perseguiu e perseguiu a todos que me serviam. Esse homem, ele foi ao extremo, ao ponto de ver homens sendo apedrejados diante dele, e ele aceitava, e ele exercia autoridade sobre essas mortes. E aí Jesus falou para mim, mas um dia eu entendi o clamor dele. Um dia eu olhei para o clamor dele e eu me encontrei com ele, filho. E quando eu me encontrei com ele, ele não pôde suportar a minha glória, e a minha glória mudou a história dele. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei para um dos meus receber ele na sua casa, cuidar dele. E aí esse um dos meus ficou assustado, preocupado, mas Senhor, esse daí é Saulo, esse aí é o perseguidor do Senhor, persegue a igreja, é o principal perseguidor, muitos têm morrido diante dele, Senhor. E aí Jesus disse para mim, igreja, mas esse para mim é como um vaso escolhido. Eu não sei se você consegue discernir o que o Espírito Santo quer de nós como igreja nesse tempo, num tempo que o mundo tem clamado com as suas atitudes, num tempo que o mundo tem clamado com afronta, tem clamado, porque eles não sabem do que eles precisam, eles não sabem o que eles sentem, eles estão confundidos, perdidos, eles estão desorientados com aquilo que eles sentem, porque eu não olho para aquela jovem seminua, zombando o nosso Deus, mas eu olho aquela jovem seminua, colocando para fora de repente, um abuso que ela sofreu na vida, um trauma, uma dor, e ali naquela cruz ela tentou pôr para fora uma dor e um sentimento que ela nem sabe. E nessa noite eu vim dizer para você, igreja, você tem a resposta para isso. Você tem a resposta para essa geração. Você tem a resposta para um mundo que clama. Para um mundo que clama, mostra-nos o Pai, porque o mundo tem clamado, mostra-nos o Pai. Há uma sede muito grande no mundo. Há uma sede muito grande. E quando a igreja entende essa sede, quando a igreja entende o seu papel, a igreja começa a atuar de forma diferente. A igreja começa a atuar de forma diferente, começa a atuar de forma estratégica, começa a investir na educação de crianças. Parece que é um investimento que não tem um resultado, mas é um investimento com um resultado para o futuro e não para o presente. Eu não tenho nada contra do que eu vou falar aqui, mas muitas vezes as igrejas, elas focam o seu financeiro, o seu dinheiro em fazer sopa, em entregar para as pessoas, mas a sopa mata a fome na hora, no outro dia ele está com fome de novo, mas a palavra viva de Deus e uma atitude de acordo com o caráter de Cristo gera transformação genuína, e aquela pessoa nunca mais vai precisar de sopa. Eu não sou contra você levar um alimento, levar um sustento para aquele momento, mas não pode ficar nisso, porque o mundo clama, mostra-nos o Pai. O mundo tem sede de algo que não sabe, o mundo tem sede de algo que nunca bebeu, o mundo tem sede de algo que ele não sabe o sabor, mas nessa noite eu estou de frente de pessoas que já experimentaram o sabor da água viva, eu estou de frente de pessoas que já experimentaram o sabor de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado, de um Cristo que é real na nossa vida, e você pode dizer para as pessoas qual é o sabor de viver diante do Senhor. A sua vida pode fazer isso. Romanos 8:19. Esse é um dos textos preferidos, particularmente falando, um dos meus preferidos. Romanos 8:19 diz a palavra do Senhor assim: porque a criação aguarda
com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, e não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Meu irmão, a primeira vez que o Espírito Santo, Ele me fez ler esse texto com os olhos do que é viver o reino de Deus, esse texto ele cresceu diante de mim. Esse texto nunca mais saiu da minha vida. Esse texto me guia todos os dias. Esse texto me faz olhar para as pessoas de uma forma diferente. Esse texto me faz olhar para aquelas pessoas que zombaram do meu Cristo como uma criação que espera, que aguarda com uma expectativa ardente a manifestação dos filhos. Foram cenas fortes, foram imagens terríveis, e a maioria aqui deve ter visto. Mas quando você olhar para essas cenas, quando você olhar para essas pessoas, entenda dentro de você, são pessoas que estão clamando de forma ardente: mostra-nos o Pai. E olha, eu vou dizer para você nessa noite, os anjos até queriam, mas não puderam. E os únicos que podem manifestar isso sobre essa humanidade sedenta são os filhos. Os únicos que podem manifestar esse Cristo vivo são os filhos. Você e eu, nós como filhos, podemos manifestar aquilo que essa criação, aquilo que essas pessoas aguardam, esperam e nem sabem o que é. Você e eu somos a resposta para essa geração. Eu sou a resposta para essa geração. Por quanto tempo eu lutei contra mim mesmo? Por quanto tempo eu lutei contra os traumas que Satanás gerou na minha vida? Por quanto tempo eu lutei para entender qual era a minha identidade em Cristo? Por quanto tempo eu lutei achando que propósitos da minha vida estavam relacionados a conquistas no natural, a situações circunstanciais e passageiras? Por quanto tempo me confundi e a minha identidade foi ofuscada por isso? Mas hoje eu entendo que a minha vida expressa a Deus para aqueles que estão ao meu redor. A minha vida tem que expressar a Deus para minha esposa dentro da minha casa. A minha vida tem que expressar a Deus para os meus filhos dentro do meu lar. A minha vida tem que expressar a Deus para todos os meios que eu vivo. Mas eu só consigo expressar esse Deus quando eu entendo o que está acontecendo na vida das pessoas. Porque se eu não entendo o que está acontecendo na vida das pessoas, eu não mostro o Pai, eu não mostro a justiça de Deus. Eu vou querer exercer a minha justiça, eu vou querer lutar com as minhas forças, eu vou querer lutar com as minhas armas. E as nossas armas são espirituais. As nossas armas são forjadas em Deus. E as nossas armas, elas são atuantes no mundo espiritual. As nossas armas são atuantes no mundo espiritual. Mas uma coisa você tem que entender como igreja: isso é manifestado no mundo natural, porque as pessoas precisam ver. Essa semana eu li algo muito forte, e eu tenho muito cuidado em ficar compartilhando frases nas redes sociais, porque nós aprendemos aqui nessa casa que nós não devemos viver de revelação alheia. Até porque Satanás, ele sempre vai investir na nossa vida em cima daquilo que a gente pensa que é uma revelação na nossa vida. Mas eu ouvi uma frase que eu falei: isso eu vou compartilhar. Eu ouvi uma frase dizendo assim: o diabo não teme o que a gente prega, o diabo teme aquilo que a gente vive. E eu compartilhei isso, porque eu entendo isso, porque eu vivo isso na minha vida. Por muito tempo, de forma religiosa, eu achava que um ministério próspero era isso daqui. Era estar aqui.
Eu achava que o ministério próspero era ter a oportunidade, era ter o microfone nas mãos. E hoje, meu irmão, eu posso dizer para você que isso daqui, esse microfone na minha mão, é só a ponta do iceberg daquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque a minha vida não se limita a um púlpito de igreja, a minha vida se limita a uma vida de dedicação a Ele. E por isso eu me encontrei, por isso eu descobri a minha identidade. Essa semana nós viemos de um culto tremendo da parte de Deus. Quem esteve aqui domingo passado sabe que eu estou falando, um peso de glória muito forte. Eu via no domingo como quando Salomão inaugurou o templo e muitos ali não conseguiam ficar de pé diante da glória do Senhor, porque a Shekinah de Deus, a glória, o peso da glória, ela envolvia todo lugar, e eu senti isso. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti. E fomos alimentados com uma palavra de vida sobre as nossas vidas. Mas aí vem sempre a segunda-feira, aí vem sempre o desafio, aí vem sempre as situações. E aí no outro dia, na segunda-feira, eu acordei de manhã, falei, hoje é o dia, eu vou romper com fé e tal. E aí de manhã começou a acontecer vários fatos a acontecer naquele dia, desde de manhã. Situações tristes, situações de afronta, situações de peso espiritual. E eu vou dizer para você, isso faz parte de quem recebe a revelação. Se na segunda-feira, depois daquela palavra, você teve uma segunda tranquila e normal, é porque você não recebeu de fato a revelação. Porque o inimigo, a palavra diz, o semeador veio a semear. Umas caíram num terreno e outro, e sempre vem o inimigo para arrebatar. E aí nessa segunda-feira tão top, eu cheguei em casa, eu deitei na minha cama, parecia que eu tinha um monte de saco de cimento nas minhas costas. E tinha um altar familiar. Eu falei, Deus, eu não vou aguentar fazer. Eu sentia no meu corpo físico, de tantas as situações que eu passei em um dia, depois da revelação de Deus. Mas eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu fui, fiz o altar com a minha família, e foi uma benção. E aí depois eu fui dormir. No outro dia eu acordei de manhã e eu acordei preocupado, porque tem dias que a gente fica tão tenso, que a gente fica tão ali, sofre tantas investidas, que a gente fica, pelo menos eu fico com medo de repente ter sido um pouco mais ríspido com alguém, um pouco mais assim, falar uma palavra mais seca. Eu fico preocupado. E aí eu mandei uma mensagem para minha esposa falando, olha, me perdoa ontem, eu não estava legal, eu estava meio tenso, tal. Mandei para ela, tal. Mandei para um integrante da minha família que faz 20 dias que está lá em casa. Vocês vão saber hoje, vou testemunhar isso, que é o meu sobrinho. Meu sobrinho está morando comigo desde o primeiro dia que o Judá Bertelli veio aqui. E aí eu mandei mensagem para ele também. E eu mandei assim, Alexandre, desculpa se de repente eu fui meio seco e tal. E aí eu recebi uma mensagem que foi muito forte. Eu recebi uma mensagem desse jovem de 20 anos que está lá em casa, faz uns 20 dias. E ele disse, tio, o que você fez? Eu não vi nada, você não fez nada, tio. O que você tem feito, sabe o que é, tio? É através da sua vida, eu estou me achegando perto de Deus. Vendo você todo dia aqui dentro da sua casa. Vendo como você se procede com a sua família. Eu já disse para a Rafa, que é a menina que ele tem orado com ela, eu já disse para ela que a gente quer uma família igual a sua. Tio, você tem me levado até Deus com a sua vida, tio. Não tenho que desculpar. E aquilo ali me encheu, irmão, sabe por quê? Porque Deus quer gerar isso nas nossas vidas. O que tem que falar mais alto na vida das pessoas não são palavras bonitas, mas é a nossa vida na íntegra. E ele me agradeceu e ele disse, tio, um dia eu quero ter esse nível de entendimento, esse nível de entrega que você tem. Eu quero viver isso, eu quero uma família igual a sua. E eu falo isso para a glória de Deus, meu irmão. Porque Deus sabe o quanto lutei para viver isso na minha vida. E isso está à disposição de cada um de nós que está aqui hoje. Um dia ele vai ter a oportunidade de dar o testemunho dele. Mas ele tem se convertido
dia após dia, ele tem se entregado, ele tem abrido mão de situações na vida dele sem que eu fale uma palavra. Chegou um dia no retiro e falou: tio, quero falar com você. Fiquei assustado. O que foi? Olha, tá acontecendo isso na minha vida e eu não quero mais. Eu não quero mais isso na minha vida, tio. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero encontrar esse Deus, eu quero ter experiência com esse Deus. Eu quero viver isso, tio. Eu falei: eu vou te ajudar. Falei: eu quero ajuda, me ajuda, tio. Falei: então vem comigo, olha pra mim, caminha comigo, vamos junto. Você vai encontrar com esse Deus que eu sirvo, porque Ele é vivo, Ele é real e Ele é presente na nossa vida. O Deus que a gente serve, Ele não quer palavra bonita, Ele não quer sabedoria humana, Ele quer vida, Ele quer vida, Ele quer vida. E você pode dar isso, meu irmão, porque você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Você tem isso para entregar para essa humanidade. Você tem isso para entregar para essas pessoas que estão clamando. Esses que fizeram essa zombaria contra o nosso Cristo, eles estão clamando desesperadamente. Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. O Senhor não nos chamou para julgar ninguém. A igreja genuína de Deus, ela não chamou para julgar as pessoas, para condenar as pessoas, para excluir as pessoas. A igreja genuína de Deus chamou para curar as pessoas, chamou para transformar e para incluir as pessoas. Por muito tempo a igreja exerceu julgo sobre as vidas. Ah, você está em pecado? Então vem cá. Você está em pecado? Vem cá, senta aqui. Aí chamava todo aquele corpo da igreja, os ministros, as pessoas: olha, está em pecado, agora vai ficar sentado, vai ficar um período. E deixavam aquela pessoa lá. E aí uma pessoa que de repente fazia algo na igreja, para de fazer, toda a igreja já está em disciplina. Não era assim? E aí sabe o que acontecia? A pessoa morria. E muitos estão por aí como verdadeiros zumbis espirituais andando por essa terra. Só que glória a Deus, eu não vou falar isso em inglês, irmão, mas glória a Deus, aquela camisa preta que nós temos, estamos à procura de ovelhas negras, aqueles que foram desprezados, aqueles que foram esquecidos, aqueles que foram maltratados e machucados. Nós estamos à procura desses. Podem vir, porque nós temos um Cristo que cura, que liberta e que transforma. Quando eu olho para aquelas zombarias que a gente viu, eu vejo demônios, eu vejo espíritos imundos que desde a infância estão semeando aquilo, que desde a infância estão marcando essas vidas. E eu vejo vidas com a alma estraçalhada, eu vejo vidas com a alma destruídas. E no mesmo tempo, eu vejo que na minha mão, e na sua mão, e na nossa mão como igreja, existe um bálsamo que cura tudo isso. Existe um remédio que não se compra em farmácia. Existe um remédio que não se compra em lugar nenhum, mas um remédio que veio de graça, porque foi vertido no Calvário. Um remédio que cura de forma genuína, um remédio que toca a vida das pessoas e que transforma a vida das pessoas. Levante a sua mão assim. Olhe para a sua mão. Olhe para ela. Esse remédio está aí. Olhe para a sua mão, meu querido. Esse remédio está aí na sua mão. Essas pessoas que zombaram do nosso Cristo, você tem o remédio para elas. O remédio para elas está aí, na sua mão. Está na sua mão. Está na sua mão. O mundo clama: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E nós temos condições de mostrar quem é Deus. Nós temos a condição de mostrar quem é Deus. Romanos 12. E eu já vou encerrar. Pode abrir Romanos 12, versículo de número 2. Aleluia. Aleluia.
mostra-nos o Pai. O mundo clama e o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Se você pode, declarar isso nessa noite. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Oh! E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Se você puder agora ficar de pé comigo e cantar isso, levante do seu lugar, levante as suas mãos ao céu. A sua mão tem virtude, meu querido. Profetize isso sobre essa nação. Profetize isso, aleluia. Oh, declare isso, igreja. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. O mundo clama. Oh. E o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. O mundo clama e o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Pode ficar de pé aí no seu lugar. Romanos 12:2. A palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é um texto muito tremendo, porque ele nos dá a entender, ele nos expressa aquilo que Deus quer que nós venhamos a manifestar nessa terra. O texto diz: não vos conformeis, ou seja, o texto está dizendo, essa palavra não conformar significa não tomar a forma. Deus está falando: não tomeis a mesma forma deste mundo. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Esse mundo é toda uma teoria, uma filosofia, um entendimento que está longe de Deus. É toda uma força que exerce pelo diabo e seus demônios para levar as pessoas para longe de Deus. E a palavra diz: não tomeis forma deste mundo, não tomeis a forma deste mundo. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando para mim e para você uma coisa, meu querido. Nós não devemos colocar a nossa vida em moldes. Hoje em dia o mundo está vivendo disso, moldes. A minha esposa por um tempo trabalhou com gesso, e ela fazia várias peças de gesso, e havia vários moldes de silicone, de plástico, e esse molde, quando colocava-se o gesso ali, o gesso se transformava numa imagem. A minha esposa também chegou a fazer chocolates, e ela usava também moldes, e ela colocava o chocolate derretido ali, e aquele chocolate tomava uma forma, se transformava numa imagem. Esse mundo, esse espírito maligno que tem conduzido muitas vidas através de uma imagem, através de algo aparente, ele trabalha com moldes também. Ele trabalha com esse tipo de artesanato, vamos dizer assim. Ele tem vários moldes, moldes para todas as idades. Ele tem moldes para as crianças, e ele investe muito nesses moldes, porque as crianças de hoje é a geração de amanhã. Ele usa moldes através dos desenhos animados, através das festas de cultura. Ele usa tudo para moldar os nossos filhos. Muitas vezes a gente não tem entendimento. Ah não, tadinho do meu filho, eu vou mandar ele lá na festa da escola. Tadinho dele, né? Todo mundo não vai, só ele. Que dó do meu filhinho, vou mandar ele para a festinha. E aí você deixa o seu filho se moldar a algo. Moldes para os seus filhos estão sendo formados. Moldes para os nossos filhos estão sendo feitos. Moldes para os nossos jovens, bombardeando tudo.
inúmeros moldes. Moldes para os casamentos. Ah, se casar não der certo, separa, depois casa de novo, não tem problema. Molde para a família. Estão querendo criar um molde que nunca vai ser genuíno. Estão querendo criar um molde para uma família que é totalmente contrário ao projeto original de Deus. Pois Deus criou o homem e mulher, macho e fêmea os criou. Moldes, moldes, moldes. Não vos conformeis, não tomais forma. Não deixe a sua vida tomar forma de um desses moldes. Sabe que Deus tem nos chamado, queridos? Sabe que Deus tem nos chamado, igreja do Senhor? Nós somos os moldes. Nós somos os moldes. Nós temos que olhar para essa juventude, nós temos que olhar para as nossas crianças, nós temos que olhar para os nossos amigos, nós temos que olhar para todas as pessoas e dizer assim, ó, eu sou um molde. Quer tomar forma? Olhe para a minha vida. Olhe para a minha vida. Pela misericórdia e pela graça, porque somente esses dois detalhes da nossa vida que nos faz viver isso. Eu olhei para o meu sobrinho, e quando ele chegou lá, no primeiro dia que o Judá Bertelli veio aqui, ele chegou lá no portão da minha casa e disse, tio, eu não sei o que eu faço mais. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Desde esse dia eu comecei a falar para ele, você quer viver o que Deus tem na sua vida? Quero. Então vem cá, cola em mim. Vem cá, anda comigo. Isso pela graça e pela misericórdia. Vós sois a resposta para essa geração. Você crê nisso? Aleluia.